Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely. Pode fazer o que for. Calma, gente. Pode. To speak your mind. Do not stop. We are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights. And that our fathers and mothers are killed and we can't even see them anymore. That's right. And to be treated as an equal. Antônia viu de perto o racismo numa consulta médica. Foi há mais de 30 anos. Mas ela lembra bem da situação quando acompanhou a mãe que estava grávida e não se sentia bem em Serra Azul, interior de Minas Gerais. Se fosse uma pessoa de outra camada social, branca, fazendeira, o tratamento não seria aquele com aquele olhar de menosprezo. Right to live. O homem tinha sido abordado por 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Umbaúba, sul de Sergipe. Ele aparece com as mãos na cabeça, enquanto um dos policiais faz uma revista. O homem tenta se soltar. Nessa outra imagem, um dos agentes imobiliza Genivaldo e coloca a perna no pescoço dele. Depois, a vítima tem as mãos e os pés amarrados e, na sequência, é colocada no porta-malas da viatura, onde os policiais espalham uma espécie de gás. Depois de inalar fumaça, Genivaldo Silva de Jesus, de 38 anos, chegou a ser levado para um hospital, mas segundo a família, já chegou sem vida. O Instituto Médico Legal apontou como causa da morte asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Não tá mais podendo falar que é um terreiro, porque ele vai sofrer esse racismo, ele vai sofrer apedrejamento, que é o que o povo de terreiro em Brasília sofreu. Ele vai ver a sua casa queimada com você dentro, como foi o caso da minha casa, que foi queimada em 2015 comigo dentro. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent, who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world.
yet they are the world of the individual person. The neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Oi, meu nome é Anderson. Eu sou da 302 e eu vim falar sobre um relato que aconteceu comigo de racismo. Começa no dia que eu fui ao shopping, né? E eu fui ver um filme. Só que eu entrei numa loja. E logo quando eu entrei nessa loja, o segurança que tava lá, ele me olhou diferente. E ele me olhou diferente, só que eu não entendi o porquê, né? Porque eu também eu não... Eu sabia o que acontecia, mas eu não sabia que era exatamente assim, real, o que aconteceria comigo não naquele dia. Eu não tava preparado, né? Aí eu fui andando e a pessoa ficou me seguindo, o segurança ficou me seguindo com um olhar. Aí, só que eu não liguei, né? Aí depois, mais perto do balcão, onde passa as compras, né? Duas meninas, elas me olharam diferente e cochicharam uma pra outra. Aí, nisso que elas cochicharam, eu entendi o que tinha acontecido. Eu já sabia o porquê que o segurança tinha me olhado daquela forma e porque elas estavam me olhando também. Depois eu fui ver umas calças, assim, numa coisa que tinha lá. E assim, tinha uma senhora lá, e essa senhora, quando eu fui me aproximando de onde ela estava vendo as calças, a senhora foi saindo da mesma forma que o segurança, e as duas meninas me olharam. E eu fiquei constrangido, né, lógico. E depois disso eu fui sair da loja, né? Porque eu já tava constrangido, não tinha por que eu estar lá. Quando eu tava saindo, outro segurança também me olhou da mesma forma que o segurança, a senhora e as duas meninas. E eu fiquei muito mal nesse dia porque eu não esperava por isso, né? E porque também é constrangedor, né? Querendo ou não, ser marginalizado assim, por não estar fazendo exatamente nada e ser inocente, que é o que acontece muitas vezes. A maioria dos casos, na verdade. E é isso. Isso foi o meu relato. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, mais ou menos, a minha mãe pediu pra eu comprar umas coisas, tipo feijão, arroz, pra poder fazer ao almoço. Aí eu fui na taberna, entrei em uma das partes que era dividida em três setores. Aí a dona de lá saiu da coisa, e onde paga, e foi tipo, me revistar. Ela colocou o exemplo de falar que a minha roupa estava meio desajeitada. Na minha opinião, não estava. E levantou minha blusa e ajeitou meu short. Nisso que ela ajeitou meu short, ela tocou no meu bolso. E, tipo, pressionou, entendeu? E deu uma tocada em outras partes, tipo, no bolso de trás, nos bolsos da frente. E me levou pro balcão a poder eu pagar. Aí eu paguei, cheguei em casa e relatei isso pro meu pai e fiz ele ir lá a poder saber qual foi a justificativa dela para poder fazer aquele ato. Na minha opinião, ela não tinha o direito de fazer aquilo. Mesmo com 8 anos, 9 anos mais ou menos, eu já tinha aquela ciência de não deixar aquilo passar. Então foi isso que eu pensei e tentei, tipo, não deixei ocorrer, para poder não ficar assim, virar um motivo de rotina toda vez que eu fosse lá, ou outra pessoa pudesse ir lá e ela fazer a mesma coisa, tipo, para poder repreender. Meu nome é Aline, eu sou da 301 e eu vim contar o meu relato. Bom, por um bom tempinho, eu estudei em escola particular. Meu pai pagava pensão, então meio que eu acabei entrando. Bom, até então eu vi algumas situações que me tratavam de uma forma bem diferente das outras crianças. Detalhe, eu era a única preta. Na maioria das escolas eu era a única. Principalmente escola particular. Bom, aí um dia a professora encheu o quadro, né, de conteúdo. Beleza.
eu escrevi uma boa parte, só que eu acabava escrevendo muito lento, né? Eu era um pouco atrasada, tinha outras crianças também. Mas aí passou a hora do intervalo, a campa bateu e ela me deixou lá por um bom tempo, na sala, escrevendo tudo. Aí depois de um tempo todas as crianças voltaram e a diretora percebeu e foi lá ver o que estava acontecendo. E aí que ela me permitiu ir merendar, ou seja, ela me privou de poder me alimentar e eu fiquei presa por um bom tempo. E depois de um tempo eu fui raciocinar o que estava acontecendo, né? É basicamente um ato racista, só que meio que velado para... A justificativa dela era que eu escrevia lento demais, mas, poxa, poderia me liberar, né, para comer. E a gente acaba tentando levar isso de uma forma leve ou não ver, né? Já que outras pessoas dizem que isso é uma coisa normal, mas não é. A gente sabe que não é. E esse foi meu relato. Aconteceu comigo presenciar um racismo desde pequeno. Tipo, eu tinha 10, 11 anos. Aí uns amigos meus levaram um menino branco pra brincar lá em casa, entendeu? Lá em casa tinha um campinho, a gente brincava toda tarde. Tinha um campinho lá em casa. Aí a mamãe ficava olhando. Aí, tipo, ele tava com a bola. Esse menino branco, ele tava com a bola. Aí, tipo, eu fui marcar ele, eu tomei a bola dele e fiz o gol. Tipo, brincadeira, né? Tipo, quando a gente tava jogando futebol. Aí eu tomei a bola dele e fiz o gol. Aí nisso, ele não gostou. Aí ele virou pra mim e disse, seu preto. Aí, na mesma hora, a mamãe que ficava assistindo nosso futebol, ela tirou o menino de lá de casa. Tipo, tirou o menino de lá de casa. Mas é uma coisa que a gente tem que conviver com isso, né? É triste de presenciar uma coisa assim. Mas é a vida, né? A gente tem que conviver. Eles se reuniram na frente de uma casa, os 4. Aí, tipo, passou bem na hora que eles estavam conversando sobre mim, passou um rapaz moreno de bicicleta. Aí, tipo, um dos meus amigos olhou pra esse rapaz no momento que ele passou e falou do lado dele. Não é ele, porque ele é muito preto. Então, tipo, depois que eles foram explicar melhor a situação, que deu a entender ali que ele tava atrás de mim e comparou aquele cara comigo. Mas, tipo, se fosse eu levaria na brincadeira, porque não, eu ia parar e conversar com eles. Tipo, aí preto, para aqui. Falei, pô, qual é parceiro? Qual é o papo comigo? Mas o problema é que não era eu, era um cara aleatório. E, tipo, esse mesmo cara, ele olhou pra trás, encarou eles. Então, tipo, com certeza ele ficou incomodado com o que ele ouviu. Então, na hora que ele encarou eles ficaram olhando sério uns pros outros e o rapaz foi embora. Falando que em grupo isso é uma parada bacana, porque, tipo, bacana não. Só pra quem sabe levar na brincadeira, quem tá acostumado também. Aliás, você que faz esse tipo de coisa assim de propósito, não faça nenhuma parada bacana. Seja com um amigo próximo ou não. Nunca é uma parada bacana. Mas nunca é fácil, assim no começo. E o que eu tenho a dizer pra complementar é que... Diga não, racismo. Diga não, racismo. Com um amigo, com um conhecido. Nunca é uma parada bacana. Sempre tem um momento pra brincar. E esse momento a gente consegue perceber no olhar da pessoa. Olhando seriamente no olho, como eu tô olhando pra câmera agora, você consegue perceber se a pessoa tá com o bacana pra brincar ou não. Tudo é baseado no olhar. E por mais que esteja ou não, pense 2 vezes antes de fazer uma brincadeira dessa. Tá? É isso aí.